Então, se a gente vai falar em restantes sólidos, nossa primeira unidade é a parte de... A primeira unidade que nós vamos trabalhar é a unidade de esforços nas estruturas. Para a gente falar em esforços nas estruturas, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que são as estruturas. Nada, mas são elementos capazes de suportar esforços. Qualquer coisa que vocês imaginarem que suporta algum esforço pode ser considerado uma estrutura. Tá? Por exemplo, a nossa ponte, um aviãozinho, uma cadeira, um carrinho de corrida, tá? Um carro, qualquer que seja ele, é considerado uma estrutura. Para vocês terem uma ideia, eu acompanhei um trabalho de mestrado em que um grande dentista fez, utilizando toda a teoria de tensão e deslocamento, deformações da engenharia civil, para calcular tensões sobre a arcada dentária. Tá? Então, não deixa de ser uma estrutura, aguenta esforço. Tá? Beleza, então a estrutura está definida. E o que são esforços? Poxa vida! E o que são esforços? Esforço, sempre que eu me referir a esforço, eu estou falando em força ou momento, tá? Sempre que eu falar em esforço, eu estou falando de força ou momento. Força, representação de um corpo sobre outro, é a causa que tende a produzir movimento ou modificá-lo, ou seja, quando eu causo uma força num determinado objeto, se ele for muito leve, ele tende a se movimentar. E se não, ele tende a se deformar. Tá? A força causa isso. A força é caracterizada pelo seu ponto de aplicação, sua intensidade, direção e sentido, ou seja, é um vetor. Provoca movimentos de translação. Já o momento de uma força é definido como sendo a tendência de uma força a fazer girar um corpo rígido em torno de um eixo fixo. Isso aqui é o momento, seja ele momento vetor, momento torçor, momento estático, qualquer momento está associado a isso. Torque é a mesma definição. O momento depende do módulo da força F e da distância dessa força F a um determinado eixo fixo. E o momento ele provoca movimento de translação. Pessoal, por definição, o momento de uma força é definido como o produto do módulo da força vezes uma distância. Que distância é essa? Distância o quê? Perpendicular. Ok. Então, se eu quero calcular o momento dessa força neste ponto, facinho eu pego a distância perpendicular e o momento desta força neste ponto seria F vezes D. Ok? E se eu quisesse calcular o momento daquela força nesse ponto? Qual era a distância que eu queria pegar? Eu ia pegar. E agora? Deixa eu colocar um mais fácil de desenhar. Se eu quisesse nesse ponto aqui. Muita atenção para essa definição. Neste caso, o momento continua sendo a mesma definição. É a distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto. Então, quando a gente não consegue visualizar rapidinho qual é a distância, a gente prolonga essa força, seja ela para cima ou para baixo, e pega a distância perpendicular. Ok? Sempre assim. De uma forma geral, que fique bem claro
lembrar uma coisa. Se uma força é vertical, a distância que eu vou pegar sempre é horizontal. Se a força é horizontal, o momento dela em qualquer um dos pontos sempre vai ser uma distância vertical. Ok? E se estiver inclinado, vale, obviamente, a definição que deve ficar feita. A força F é representada por um vetor que define seu modo, direção e sentido. O vetor D é a distância perpendicular entre a linha de ação da força F e o ponto onde eu quero calcular o momento. Ali eu estou representando a força F aqui, peguei a distância perpendicular para calcular esse momento. O momento é sempre perpendicular ao plano que contém o ponto O. O sentido de M é definido pelo sentido de rotação imposto pelo vetor F. O que é importante para a convenção de momento para a gente é momento horário, no sentido horário. Aqui está errado, mas eu vou... Na verdade, tanto faz, tá? Mas a gente vai usar a convenção contrária disso aí. Momento positivo é o momento horário, momento negativo é o momento anti-horário. Essa é a convenção que a gente faz. Tá certo? Então eu concentrei. Ah, é anti-horário. Tá. Agora que eu vi que eu só mudei o sinal. Eu não mudei o desenho de lugar. Pessoal, convenção, como o próprio nome já diz, é uma convenção. Nada impede que você use o contrário. Tá? O que vai acontecer é que, se eu uso essa convenção para momento, e nos meus cálculos eu achar um momento de 10 kN vezes metro, eu encontrei nada mais, nada menos do que um momento de 10, intensidade 10, no sentido horário. Se alguém resolveu trabalhar no sentido oposto, ou seja, anti-horário positivo, para essa mesma questão, ele vai encontrar um valor de menos 10 kN vezes metro. E essas duas coisas são exatamente iguais. Vamos se lembrar que sinal em vetor é nada mais, nada menos do que a representação de um sentido. Tá? Isso é muito básico e importante para a gente aqui no nosso curso. Ué, já é demais? Tá tão bom? Estava esquentando? Gente, unidade de medida. Força. As mais usuais são o quilonewton e a tonelada força TF. Tá? Momento. Como o momento foi definido como força vezes distância, a unidade de momento será qualquer unidade de força multiplicada por qualquer unidade de comprimento. Em geral, a gente vai utilizar quilonewton vezes metro ou tonelada força vezes metro. Ok? Classificação dos esforços. Essa classificação que está aí nessa tela, tá? Gente, eu peço desculpas ao pessoal que está sentado daqui para lá, tá? Mas a culpa não é minha, não. Faz 4 semestres que eu brigo com o pessoal. Meus alunos antigos sabem que eu brigo pra caramba por isso. E a questão de estrutura aqui na UNB é uma coisa complicada. A gente fala, as pessoas não estão nem aí. O professor ele só pode tirar férias fora do calendário letivo, né? Funcionário devia nunca poder tirar férias junto com o professor. Porque quando a gente volta para dar aula, tá um caos isso aqui e ninguém dá conta mais. Não, agora começa as aulas, não pode mais. Tá? Complicado. Morrendo de dó quem senta daqui e quem senta dali. Porque, na verdade, eu brinco com meus alunos, né? Eu digo que só vai passar nessa disciplina quem sentar daqui para lá, não. Tá? Porque eles não conseguem ver o data show. Sentar daqui para lá também é perigoso, porque não consegue ver o quadro. Então, as grandes chances estão entre esse menino aqui e aquela menina ali que está tentando me filmar e me tirar de cena. Porque, ó, tá vendo? Tá certo? Eu já falei mal da UNB. Depois que me processa aí, vai dar certo isso aqui. Beleza, então voltando. Pessoal, já pensou aí, depois ela entra, ó, professor.
professora entrou na sala e disse que só vai passar aqui por cima. Gente, o conteúdo que dá nesta tela é um conteúdo tão extenso que ele faz parte da primeira prova da gente e da segunda. Ok? Então vamos lá. Esforços. Existem os esforços externos e internos. Os esforços externos é o conteúdo da nossa lista 1. E os esforços internos são os conteúdos da nossa lista 2, 3, 4 e 5. Tá? Pessoal, esforços externos, eles podem ser ativos ou reativos. O que são os esforços externos ativos? Os esforços externos ativos nada mais são do que as cargas que vão atuar numa estrutura. As cargas que necessitam que a estrutura exista para descarregar sobre ela. Por exemplo, o carro que passa por cima de uma ponte é um esforço externo ativo. Ele só passa porque a ponte existe. É preciso a ponte existir para ele poder passar sobre ela. Ok? Outro esforço externo ativo, o peso próprio de uma estrutura, é um esforço externo ativo, tá? Essa força é uma força inclusive enorme e ela está sobre a estrutura, tá? Outro esforço externo ativo, a gente aqui sobre essa laje, nós somos os esforços externos ativos para essa laje, ok? E os esforços externos reativos. Bem, existe a estrutura e o carregamento que vai ocorrer sobre ela. Ok, isso aqui é uma estrutura. Digamos que isso aqui é uma barra, uma estrutura. Tá? Essa estrutura só está aqui parada porque eu estou segurando, né? Porque se soltasse ela caía. Óbvio assim, né? Ok, então se eu quero que a estrutura fique parada, eu tenho que apoiar ela. Apoiei. Ok, a partir do momento que eu apoiei essa estrutura, o que aconteceu? Ela tem esforços ativos, que são as cargas que recaem sobre ela, naturalmente. E eu agora coloquei os apoios. Para que eu coloquei os apoios? Para deixá-la em equilíbrio, para deixá-la estática. Ok, então o que são os esforços externos reativos? São exatamente as reações advindas dos esforços externos ativos. Ou seja, são forças colocadas nos apoios para fazer com que a estrutura mantenha-se em equilíbrio. Claro? Beleza, deixa eu ver se eu consigo passar esse troço aqui. Não é para dar um bem não. Ok. Esforços externos. Traduz a influência de corpos externos em uma estrutura. Pode ser ativos e reativos. Os ativos exigem a existência da estrutura para poder ele se proliferar, né? O peso próprio, intempéries, chuva, vento, etc. E os esforços externos reativos são introduzidos aos apoios a fim de manter a estrutura em equilíbrio. Apoios ou vínculos. Conforme a gente definiu os esforços externos reativos, a gente falou que insere apoios nas estruturas para que elas mantenham-se em equilíbrio, né? Então a gente vai falar agora de um tópico muito importante, que é exatamente como é que se dá esses apoios. Para o estudo do equilíbrio dos corpos rígidos, não bastam conhecer somente as forças externas que agem sobre eles, as forças externas ativas. Não basta só saber que existe o peso próprio que descarrega, que existe o carro que passa por cima da ponta, não basta isso. Mas também é necessário conhecer como este corpo rígido está apoiado. O que são os apoios? São elementos capazes de restringir certos movimentos nas estruturas através de reações de apoio. Ora, se eu pego essa barra aqui e apoio aqui sobre os meus dedos, na verdade eu estou inserindo uma força nesse sentido aqui vertical, que faz com que a barra não faça isso. Correto? Quem está fazendo essa caneta ficar aqui paradinha? É a força que eu estou gerando aqui nesse sentido. Ela descarrega sobre meu apoio, o apoio que é meu dedo, tá?
E automaticamente a reação é a reação vertical. Ou seja, impedindo o movimento na vertical. Ok, pessoal? Então pensem sempre isso. A força ou momento vai, quando estão no apoio, elas restringem aquele movimento. Tá? Então, ó, se eu tenho uma barra e coloquei um apoio dessa forma aqui, eu estou restringindo o movimento na vertical. Ele não vai fazer isso. Beleza? Conforme a definição, ela é menos capaz de restringir certos movimentos nas estruturas, através de reações de apoio. Bem, se eu quero restringir um movimento de translação, eu tenho que colocar força no meu apoio. Se eu quero restringir um movimento de rotação, eu tenho que colocar um momento no meu apoio. Tá? A força restringe movimentos de translação e o movimento de rotação. Beleza, pessoal, para poder calcular as reações de apoio, que é o nosso objetivo inicial, eu preciso primeiro conhecer os tipos de apoios que existem. E isso vocês vão precisar saber da definição de coisa salteado para poder resolver as questões. Tá? Primeiro apoio é o apoio móvel ou também chamado de primeiro gênero. Esse apoio é representado dessa forma aqui nos livros mais antigos e nessa forma aqui nos livros mais novos. Tá? Esse apoio, ele impede movimento na direção normal, ou seja, perpendicular ao plano de apoio. Aqui está o plano de apoio. Ele impede movimento na direção perpendicular ao plano de apoio. Ele exige uma reação de apoio, que é essa única que vocês estão vendo. Essa simbologia dessas bolinhas aqui é justamente para dar a sensação que nesse sentido a coisa vai para um lado e para o outro, ou seja, está solta. Se ela está solta, ela não tem reação naquela direção. Ok? Então, ele está fixo na direção perpendicular ao plano de apoio. Então, sempre que vocês virem um apoio como esse, vocês vão colocar uma reação perpendicular ao plano de apoio. Cuidado! Se esse apoio vier inclinado, a definição é válida, continua a mesma. Esse apoio exige uma reação na direção perpendicular ao plano do apoio. Portanto, eu coloquei essa força azul aqui, perpendicular ao plano do apoio. As rodinhas estão livres, então coloca força na outra direção. Ok? Esse apoio permite rotação, ou seja, não tem carga-momento nele. Restringe, então, uma translação, que é aquela vertical, no caso ali, exigindo apenas uma reação de apoio. E, portanto, esse apoio é dito que ele tem 2 graus de liberdade, ou seja, ele está livre para rotação e ele está livre para translação aqui na direção paralela ao plano de apoio. Ok, pessoal? Primeiro apoio. Segundo apoio, é o apoio fixo ou de segundo gênero. A simbologia dele nos livros mais antigos é essa, e nos mais novos é essa daqui, chamada de pino. Tá? Isso aqui, gente, é só simbologia. Isso aqui, esse símbolo quer dizer 2 forças perpendiculares entre si. É só isso. Tá? Isso visualmente a gente não vê numa estrutura não. Tá? Ok, esse apoio impede qualquer tipo de translação, ou seja, movimento nas 2 direções, normal e perpendicular ao plano de apoio, exige 2 reações de apoio perpendiculares entre si. Não está dito ali que exige 2 reações horizontal e vertical, não é isso que eu falei. Eu falei 2 perpendiculares entre si. Quaisquer 2 perpendiculares entre si atende à necessidade. Permite rotação, o momento está livre, não tem carga-momento sobre esse apoio. Restringe, então, 2 translações, possuindo 1 grau de liberdade, que é a rotação, em função de não ter momento no apoio. Segundo apoio. Ok? Terceiro apoio.